E hoje eu queria falar com vocês sobre o que um coração santo, como é que um coração santo vive. Como que uma mente santa vive. Eu quero ler com vocês o texto de Lucas 10. Nós vamos ler do 25 até o 37. Primeiro nós vamos ler do 25 ao 28. Certo? Certo dia, um especialista na lei levantou-se para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele está querendo saber sobre a vida eterna. Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Jesus responde com outra pergunta: o que você entende da lei? O homem então respondeu, versículo 27, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de toda a tua mente. E ame ao seu próximo como a si mesmo. Ou seja, aquele homem, aquele especialista na lei, ele está com o pensamento correto. Jesus diz, está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Olha que interessante. Ele perguntou para Jesus, Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? A santidade, eu e você queremos nos tornar santos para quê? Para a gente viver, ver a Deus, não é verdade? Sem a santidade ninguém verá o Senhor. É o texto que nós usamos de Hebreus quando começamos essa série. Sem a santidade ninguém vê o Senhor. E não só vê ao Senhor aqui na terra, mas também não verá o Senhor na vida eterna. Porque a vida eterna é reservado para aqueles que são santos. Certo? Santidade, lembrando, não é não pecar. Santidade é a consciência de que somos separados. E este homem aqui que pergunta para Jesus, ele fala que ele entende que para herdar a vida eterna ele tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de toda a mente, de todo o entendimento, diz a NVI. E amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus falou, você está certo, homem, você está falando muito certo. Faça isso e você viverá. Jesus está falando, olha, isso que você está entendendo ajuda você a viver aqui. Mas isso não te dá acesso à vida eterna completa. E isso pega um pouco aquele mestre da lei um pouco de calça curta. A vida, preste atenção nisso, a vida que nós desfrutamos aqui na terra, ela precisa ser amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento, e amar ao próximo a si mesmo. Se a gente fizer isso, nesta terra, onde eu e você estamos agora, nós teremos vida, viveremos bem, viveremos desfrutando do reino, viveremos em comunhão uns com os outros. Mas a vida eterna tem algo mais. Como é que eu tenho essa certeza da vida eterna? Como é que eu faço? Mas antes da gente continuar a ler o texto, eu quero falar com você do que significa amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Amar a Deus de todo o coração, gente. O que é o coração? O coração, ele é o lugar dos sentimentos. O coração é o lugar dos sentimentos. Portanto, amar a Deus de todo o coração é deixar a formalidade de lado para falar com Deus. Às vezes, por causa da igreja, e porque a gente ouve às vezes a oração de outras pessoas, a gente tenta imitar as outras orações. Amar a Deus de todo o coração é nós escancararmos o nosso coração diante de Deus. Sem medo. Sem medo de represália, sem medo de estar falando certo ou errado. Simplesmente expressando o nosso coração. Hoje de manhã eu acordei, eu estava dirigindo para ir na padaria, e aí eu estava no carro e eu estava com o meu coração aflito. Eu estava com uns desejos no meu coração que eu sabia que não eram muito bons. Eram desejos inofensivos, de comprar algumas coisas e tudo. Mas eu percebi que aquilo indiretamente estava roubando a minha paz, roubando a minha clareza com Deus. E foi muito interessante, porque quando eu estava no carro, meu primeiro pensamento foi assim, Deus já sabe que eu estou passando por isso, então eu vou orar na minha mente. Eu falei, Senhor, livra a minha mente. Orei nisso na minha mente, né, gente? Né? Não falei com a minha boca. Senhor, livra a minha mente, não quero andar ansioso, beleza, em nome de Jesus, amém. Eu lembro até agora, eu estava virando assim, subi na rua, e aí o Espírito Santo falou assim no meu coração, por que você não fala isso?
Aí eu falei, caramba, é verdade. Eu tô sozinho no carro, ninguém vai me achar louco. E eu comecei a falar, só que foi interessante. Quando eu comecei a verbalizar os meus sentimentos, a minha oração se tornou muito maior. Porque na mente a gente perde rápido a nossa atenção. Agora, quando a gente começa a verbalizar, gente, é incrível como a nossa oração se alonga. As nossas emoções, os nossos sentimentos vêm à tona. E a gente consegue ser muito mais expressivo. E aí quando eu me vi, eu estava chegando na padaria e eu estava orando, falando sozinho no carro. Falando, Senhor, é isso, eu sei que eu estou errado no meu sentimento, mas você sabe que eu também queria isso, porque isso seria bom para aquilo. E aí então, mas quando eu terminei, eu falei, nossa, parece que eu realmente falei com o meu Pai. Parece que realmente eu falei com Deus. Um coração santo, gente, eu não estou falando que eu tenho um coração santo, eu estou buscando para ter esse coração, mas um coração santo ama a Deus de todo o coração. Então ele não tem problema de falar com Deus as coisas como estão. Deus está difícil. Deus está forte. Esse pensamento está me escravizando. Eu sei que eu estou pensando errado, eu sei que eu estou sentindo errado, mas eu não consigo me livrar. A santidade não é a perfeição, mas a santidade é a consciência, meu amigo e minha amiga, de que nós temos um Pai de braços abertos nos esperando. Então, anote isso, amar a Deus de todo o coração é nós falarmos com Deus com liberdade. Eu anotei aqui, até meu esboço hoje está aqui no celular, eu até anotei, é falar a Deus sobre os seus sentimentos. Leia os Salmos. Você vai ver Davi começando num salmo, quando você vai ler o Salmo 6, o Salmo 25, Davi começa falando, eu estou aflito, estou sendo perseguido, não sei o que fazer. Mas você vê que é um cântico, então Davi está falando aqui, eles estão declamando. No final ele fala, mas eu sei, Senhor, que o Senhor está me livrando, que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Ele começa declamando algo real e profundo que ele está sentindo, mas parece que enquanto ele fala, o Espírito Santo vem, e o Espírito de Deus vem e o consola. A ponto de mudar a perspectiva dele. Faz esse teste. Na sua vida de oração, na sua vida de adoração, não adore só na mente. Se nesse momento de louvor aqui que nós tivemos foi maravilhoso, se você ficou sentado vendo o seu celular, você perdeu a chance. Se quando você está adorando ao Senhor, você coloca lá um louvor, e o louvor virou a música ambiente, o repeat é legal, mas você tem que parar um tempo na sua devocional, como nós vimos na semana passada, colocar um louvor e você cantar, você declarar. Essa música que nós cantamos, Entre os Braços do Meu Descanso, fala do momento que não está tão bom, mas Senhor, eu ainda confio que em teus braços é o meu descanso. Olha, eu posso estar longe, mas Abba, eu pertenço a ti. Quando a gente adora a Deus, nós estamos fazendo orações, nós estamos amando a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração é falar, quando você orar, sobre os seus sentimentos, sobre as suas fraquezas, sobre os atributos de Deus. Quando você fala com Deus sobre os seus medos, você está adorando a Deus, você está amando Ele de todo o coração. Quando você fala, Deus, meus medos são esses, você está amando a Deus de todo o coração. Porque você está falando, eu confio em Ti, a ponto de falar para você os meus maiores medos. Isso é amar a Deus de todo o coração. Agora, o que é amar a Deus de toda a sua alma? O que a alma é, gente? A alma é o lugar das decisões, certo? A alma é o lugar onde habitam os nossos desejos. E nós, assim, a real é assim, a gente tem emoções e a gente tem pensamentos, mas nem todas as nossas decisões são movidas pelas nossas emoções ou pensamentos. Às vezes a gente tem vontade. Você está com uma vontade de comer alguma coisa, mas você fala, não vou comer porque isso vai me infartar. Então você pode ter o desejo, você pode ter o pensamento, você pode ter a emoção, mas você pode decidir falar, não farei. Faz sentido? Então, a alma diz respeito a o centro dos nossos pensamentos e as nossas emoções. Amar a Deus de toda a nossa alma quer dizer obedecer a Deus. Por quê? Lembra de Jesus no Getsêmani? Jesus está lá sentindo a pressão do mundo sobre ele está sofrendo, e ele fala, Pai, se possível, a minha vontade é, afasta de mim esse cálice, a vontade de Jesus no Getsêmani é, me livra disto. Mas, ele fala, mas Pai, seja feita a tua vontade. Essa oração, seja feita a tua vontade, é uma baita de uma oração. Não é uma oração que a gente pode fazer assim a troco de nada.
Porque nós estamos abrindo mão. Isso é falando, olha, os desejos da minha alma, o que minha alma anseia, o que os meus pensamentos e as minhas emoções anseiam, eu abro mão para que seja feita a tua vontade. Isso é amar a Deus de toda a nossa alma. O que quer dizer amar a Deus de todo o seu entendimento? Amar a Deus de todo o seu entendimento quer dizer que eu e você precisamos ter as palavras de Deus na nossa mente. Porque, gente, eu não sei a sua, mas a minha mente é um campo de guerra. Meus pensamentos vão e voltam. Uma hora eu estou com um pensamento feliz, de fé, outra parece que tudo vai acabar. E é uma mente, é uma coisa maluca na nossa mente. A gente falou sobre isso no Declare Guerra, nossa série no começo do ano, em janeiro, que você pode encontrar no YouTube. A gente falou sobre isso. Cara, a nossa mente tem uma batalha. Agora, como é que você ama a Deus com a sua mente? Não é você fazer teologia. Amar a Deus com a mente, com o entendimento, é ter as palavras de Deus registradas na nossa mente. Eu medito nela, como diz Davi, de dia e de noite eu medito na tua palavra. Guardei ela no meu coração para não pecar contra ti. Guarda no coração, guarda as palavras no coração. Ele sobe para a nossa mente no momento de pressão. Então amar a Deus do nosso entendimento é não deixar a nossa mente vazia. Minha mãe sempre falou, mente vazia é oficina do diabo. Por quê? Porque quando sua mente fica vazia, o diabo ele tem influência, ele não habita dentro de você, mas ele tem influência nos pensamentos. E daqui a pouco a gente está pensando uma situação, a gente está pensando o pior de uma situação e a gente não sabe por quê. Com certeza, você já se pegou pensando, se sentindo mal, pressionado, oprimido e você não sabe como. Tenho certeza que você já passou por isso. Porque a opressão, o diabo fica ao derredor. Então quando você tem a palavra de Deus na sua mente, você não só resiste às palavras do diabo, mas quando você guarda as palavras do Senhor na mente, você está amando a Ele com todo o seu entendimento. Você está ocupando a sua mente, você não está deixando ela vazia. E como é que a gente ama a Deus com toda a nossa força? Como é que a gente ama a Deus com as forças? Eu tenho que carregar minha cruz então, Gustavo. Como é que eu amo a Deus de todas as minhas forças? A melhor maneira de você amar a Deus com todas as suas forças é dizer que você não tem força nenhuma. Essa é a beleza do reino, gente. Quando sou fraco, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, é que sou forte. Quando nós somos fracos e reconhecemos isso diante de Deus, falando, Deus, diante desse monte que eu tenho que subir, diante dessa situação que eu preciso fazer, que eu não tenho mais energia, eu declaro que eu sou fraco. Senhor, me enche. Por isso que a vida de devoção, a vida de oração, que a Má falou na semana passada, ela é essencial para uma vida de santidade. Não tem como ser santo se não for dependente. Gente, amar a Deus de todo o coração, amar como Jesus amou, porque Jesus nos deu esse mandamento. Jesus falou assim, amem uns aos outros como eu vos amei, Jesus disse aos discípulos. O padrão não é amar uns aos outros como a gente ama. O padrão é amar como Jesus amou. Imagina eu ter que amar o Renan que está aqui comigo como Jesus amou. Eu não sou Jesus. Então já que eu não sou Jesus, eu vou abaixar meu nível lá embaixo. Não. Jesus colocou um exemplo aqui, ó. Amem como eu amo. Sabe como é que vocês vão conseguir chegar no meu nível? Sendo cheios do Espírito Santo. Jesus não colocou uma meta alta para que a gente viva pensando, é impossível chegar até lá. Jesus colocou um padrão alto e falou, vocês sozinhos não vão conseguir, mas eu vou habitar em vocês. Por isso que a vida santa é consciência, eu sou separado. Porque eu sou separado, eu dependo de uma força sobrenatural, que é o Espírito Santo. Porque eu dependo do Espírito Santo, eu posso viver uma vida santa e pura. Fez sentido, gente? Amar a Deus de toda a nossa força é declarar, eu sou fraco. Porque lá em Neemias, no capítulo 8, no verso 10, diz que a alegria do Senhor é
a nossa força. Não é a força do Gustavo, é a força do Senhor manifesto. Não, é a alegria no Senhor. Como é que eu posso ser alegre no Senhor? Porque eu estou na presença, eu estou tendo relacionamento. Então quando eu tenho relacionamento com Deus, eu experimento alegria. E nessa alegria de eu ser guardado, de eu não temer mal nenhum, de que o Senhor está ao meu redor, por causa dessa alegria, eu sou forte. Isso é amar a Deus de toda a nossa força. Amar a Deus de toda a nossa força, gente. É falar, Pai, eu me humilho diante de Ti. Eu não sou nada sem Ti. A sua alegria, enquanto eu estou na sua presença, eu experimento alegrias perpétuas, como disse Davi. Porque eu experimento essas alegrias perpétuas, eu sou forte. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e de toda a nossa força. Essa é a prática de uma vida santa. E Jesus falou, olha, tá certíssimo. E ainda tem um acréscimo, porque o mestre da lei fala, olha, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus falou, é verdade, se você fizer isso, você vai viver. A gente experimenta uma vida de santidade aqui, gente, quando a gente vive esses 4 pontos que eu falei com você, essas 4 etapas, mas também quando a gente ama o próximo. Mas aí Jesus dá a reviravolta. E eu quero concluir com você, lendo a continuação dessa conversa de Jesus com este homem. Lucas, capítulo 10, nós vamos ler do 29 até o 37. Ok, gente? Nós vamos ler disso, do 29 até o 37. Olha o que diz. O homem, porém, depois de ouvir essa resposta de Jesus, querendo justificar as suas ações, perguntou a ele, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu, porque para o judeu, o próximo é o judeu que está próximo dele. O próximo nunca poderia ser uma pessoa de uma outra nacionalidade, ou de uma outra... Não poderia ser um romano, não poderia ser um samaritano. O judeu entendia que o próximo dele era outro judeu, então eles só se ajudavam entre si. Versículo 30. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Um levita aqui pode entender como um sacerdote na NVI. Então veio um samaritano, que é quem os judeus não suportam, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e o enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Então Jesus disse, qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? O especialista na lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Então aqui é uma virada no conhecimento, porque até aí o judeu, quando respondeu, tem que amar a Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, bababá, bibibi, ele falou assim, nossa, então eu estou no caminho certo. Se Jesus, o mestre, falou que eu estou no caminho certo, maravilhoso. Jesus responde para ele no versículo 28, gente, está correto, faça isso e você viverá. Ele podia ter encerrado aí, mas aí o judeuzão, ele pega e fala assim, eu quero justificar, porque eu só faço, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta uma história, que mostra 3 tipos de atitude. Porque a vida santa tem ações práticas. A vida santa não é só conhecer a Deus nessas 4 etapas, como eu falei. Essas 4, gente, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, é essencial
para nós edificarmos o nosso espírito. Mas a vida cristã não é só para mim, a vida cristã ela é prática, ela envolve e se manifesta para as pessoas. Não é só evangelizar, é servir, é se importar com as necessidades, sejam elas financeiras, emocionais, físicas. Que diferença um cristão faz no mundo se ele não se posicionar pelas coisas do reino de Deus? Que diferença um cristão faz no mundo se ele não amar a Deus acima de todas as coisas e, ao mesmo tempo, amar ao próximo? Porque não é um ou outro. Não é 51% e 49%. É 50-50. Ou melhor, é 100% e 100%. É a mesma, está no mesmo patamar. Só que a gente escolhe muito servir ao próximo e a gente ama pouco a Deus, então a gente é louco para servir na mídia, para servir nos ao vivo, para servir em ministério de louvor, de criança, a gente serve em tudo, a gente está em 82 escalas na igreja, mas não tem uma vida devocional, porque ama fazer as coisas, mas não ama a Deus. Ou a gente ama tanto a Deus, ama tanto a Deus, Deus fala tanto com a gente, Deus dá tanta resposta para a gente, Deus dá tanta revelação para a gente, que a gente não se importa com os outros, com a opinião dos outros e ajudar o próximo. O que Deus falou para mim tem que acontecer como Ele está falando para mim, porque eu tenho uma revelação. É o que o fariseu está falando, o que Jesus está falando para o fariseu. O fariseu achava que estava fazendo tudo certo. Mas a vida santa, volto a dizer, é a consciência de que nós somos separados. E porque eu e você somos separados, a gente ama a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. E também ama ao próximo. Também ama ao próximo. Só que nessa história, existem 3 filosofias. O pastor Carlos Alberto prega essa mensagem há muitos anos. E eu ouvi ela novamente essa semana, impactou muito meu coração. A primeira filosofia que existe aqui são a dos bandidos. Filosofia é um estilo de vida, certo? Um cristão tem um estilo de vida. O estilo de vida santo se manifesta aqui. A primeira filosofia de vida é a do bandido. O bandido está falando, o que é seu é meu. O que o bandido fala? O bandido fala, olha, esse celular que é seu, ô Renan, essa casa que é sua, Rafa, é minha. Então eu vou roubar. É uma filosofia de vida. Um cristão pode ter essa filosofia sim. Nunca está sempre querendo a grama do vizinho. Sempre em comparação. Querendo ser um usurpador, querendo ser um ladrão. E aí você cobiça tanto uma hora que você vai roubar das pessoas. Então essa é uma filosofia de vida, do ladrão. A outra filosofia de vida é do sacerdote, do levita, que diz aqui o texto. O texto diz que ele está voltando de Jerusalém para Jericó. Então ele está saindo, ele acabou de congregar no templo e está voltando para a sua cidade. Só que um levita, um sacerdote, ele entendia que ritualmente ele nunca poderia se aproximar de um morto. O judeu, sacerdote, levita, entende que, presta atenção nisso, se existe alguém ali quase morto ou morto, se eu chegar perto eu me torno impuro. Se ele está morto ou não, o problema é dele, mas se eu fizer, eu me preocupo mais comigo. Então a filosofia do levita, do sacerdote, é o que é meu, é meu. Aquilo que eu conquistei, aquilo que eu sonhei, aquilo que o cargo, aquilo que eu aprendi é para mim, para eu adorar a Deus e para eu ser reconhecido. É outra filosofia que pode existir no nosso coração. Tudo isso é repelente de santidade, gente. Você sacou a ideia aqui? Então, primeira filosofia, o que é seu é meu. Então eu roubo de você. Segunda filosofia, do sacerdote, do levita, o que é meu é meu. Então eu não vou me tornar impuro e não ajudar o meu amigo. Eu não vou sacrificar minha poupança para ajudar, para dar um presente, para abençoar alguém, para pagar uma mensalidade de uma faculdade de um amigo meu. Eu não vou.
Se ele não tem, o problema é dele. Vou orar para Deus prover. Deus proveu através de mim e de você, mas a gente fala, não, Deus proverá. Falando de mim, tá? Falando de mim. Eu sou assim. De uma amiga aqui da nossa igreja chegou e falou que precisava pagar uma renegociação da faculdade e tudo. E aí, o primeiro impulso que eu tive foi, mano, vou orar por você, velho. Não sei como é que vai ser e tudo, vamos orar até a data limite aí. E aí a gente orou e tudo. E aí chegou no dia limite, o Espírito Santo me lembrou, falou, ó, pergunta para o fulano lá se ele conseguiu pagar a faculdade. Mas aí eu pensei, puxa, mas e se ele falar não, o que eu vou fazer? Olha o meu pensamento, sacana. E aí o Espírito Santo me disse assim, paga para ele. Eu falei, Deus, eu não tenho dinheiro. Você tá maluco. Esse valor eu não tenho. Tá bom. E aí, mano, beleza? Tudo bem? E aí, como é que deu? Deu a faculdade, mano, não aceitaram a minha renegociação. Se eu não pagar isso aí, eu vou ter que trancar. Aí eu falei, tá bom, mano, pede pra gerar o boleto e eu pago. Eu não tinha dinheiro, gente. Aí existe a bênção do PicPay, que paga o boleto parcelado, paguei juros. Mas eu fiz aquilo, mesmo sem ter o dinheiro. Pergunta se eu tô tendo dificuldade para pagar essa parcela. Não tô. Porque Deus me levantou para ajudar aquele meu amigo. No dia eu não tinha, mas mensalmente o Senhor está provendo. Mas se eu pudesse falar assim, não, Deus, mas o Senhor tem que prover. Ele já está usando eu para prover meu amigo. Por isso nós somos uma comunidade. Por isso nós somos amigos. Por isso nós temos relacionamento. A vida de santidade se manifesta em atitudes de amor ao próximo. Ama a Deus a vida santa, mas ama o próximo. Essa é a verdade. Primeira filosofia, o que é meu, o que é seu é meu. Segunda filosofia, o que é meu, não vou me tornar impuro com ninguém, não compartilho nada. E aí nós temos a terceira filosofia, que é a filosofia do bom samaritano. O bom samaritano fala, o que é meu é seu. O samaritano provavelmente ele estava andando no caminho de Jericó para Jerusalém e ele estava provavelmente com o seu jumentinho cheio de coisas para vender. O samaritano é um povo que são comerciantes, não é verdade? Devia ter várias coisas ali. Ele está andando com o seu jumento. Ele para, olha aquele homem que foi assaltado. Ele vai até ele, desce do jumento. Presta atenção nisso, gente. Ele desce do jumento. Pega um homem que está quase como um morto. Eu queria que você imaginasse isso na sua mente. Quase como um morto. Cuida dele. Coloca ele em cima do jumento. Coloca ele em cima do jumento. No lugar que ele deveria ocupar. Dá o lugar de honra para ele. Leva até uma hospedaria. Paga a primeira vez e fala, cuida dele. Porque quando eu voltar depois dos meus negócios, eu vou pagar tudo que você gastou. Porque este homem vale a pena. O samaritano não sabe quem ele é. A gente não sabe. A gente sabe que ele é um homem que estava andando e os bandidos pegaram e bateram nele. Mas o samaritano para. Olha, dá o lugar de honra. O que é meu, o meu dinheiro, tudo aquilo, eu vou pegar para guardar e abençoar esse cara. Para restaurá-lo. Essa é a filosofia cristã. Para os judeus foi uma revolta. Um samaritano ter esse compromisso, onde já se viu? Porque os samaritanos para eles são pessoas inferiores. Mas tem muita gente que não é cristã, que ama mais ao próximo do que a gente cristão. E a gente está preocupado com as nossas posses, preocupado com o nosso futuro. Entrega para o Senhor, jovem. Entrega. Eu já tive essa conversa com vários jovens. E sabe o que eles me falam depois de um tempo? Ah, Gustavo, é que não é fácil falar isso para você. Você nasceu filho do seu pai, você fez faculdade de São Paulo. Olham para a minha vida e julgam toda a minha vida. Não anda comigo uma milha. Mas de ver eu pregar, acho que conhece minha vida. Não, porque você sabe, porque você tem, porque não sei o que, meu amigo. Eu comi sal. A gente passa por um processo para chegar onde a gente chega. Agora, a oportunidade de amar o próximo é dada a todos, ao que tem muito e ao que tem pouco. Amar ao próximo não é desculpa para quem é rico. Amar ao próximo é para todos. Porque aqui a gente não sabe se esse mestre da lei era pobre ou rico. A gente só sabe que Jesus está falando para ele e para todos os outros que estão ouvindo. Olha, aquele que ajudou o próximo mais próximo é aquele que parou e entregou tudo que tinha em favor do outro.
Mas a gente não entrega, porque na verdade, nós estamos apegados. Nós achamos que um pedaço de roupa define a gente acha que uma postagem define a gente acha que um título, um carro, se a gente chega de ônibus na faculdade ou na igreja, faz alguma diferença, não faz nada. Como diria já a música do Tempo Soul. Nunca esqueço dessa letra dessa música. É velha essa banda, Tempo Soul, nem lembro que ano que é. Você lembra, Bispo, que ano que é? É das antigas, o Tempo Soul com o pregador Lu. E o refrão é assim: para que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do terno, eles não aceitam isso lá no inferno. Isso me marcou. Eu falei, é verdade, que adianta ter tanto dinheiro, ter tanta aposta, ter tantas coisas, e no final não amar. Um problema, eu não estou falando que é ruim você querer ser bem-sucedido, você ter dinheiro guardado, aplicado, querer comprar sua casa. Não tem problema nisso. Mas quando isso rouba o nosso coração, nós somos os levitas, nós somos os sacerdotes, ultra mega espirituais, mas que não amam ao próximo. E aí a vida santa não faz sentido. Não faz sentido, porque a nossa santidade tem que fluir e abençoar as pessoas. Sede santos porque eu sou santo. Jesus foi santo porque a santidade dele reluzia a Deus para as pessoas. Quando Jesus escolhia ser santo, Deus se manifestava na vida de Jesus e as pessoas falavam, há um reino diferente. O reino de Deus veio por causa dos relacionamentos. O reino de Deus veio porque Jesus parou para as pessoas que ninguém parava. Isso era a santidade de Jesus demonstrada na vida das pessoas. É só isso que eu tenho para pregar. E eu lutei, porque eu falei, eu vou escrever um esboço, tudo. Maíra sabe, eu sempre me preparo, faço um esbocinho, tudo. Eu estava com esse texto no meu coração, eu falei, Deus, eu vou lá, ligar a câmera e a gente vê o que acontece. Então não tem muito mais o que falar. O que eu tenho no meu coração é para reforçar para você. Vida santa não é para você. A vida santa não é para você entrar no patamar mais alto dos anjos, arcanjos, serafins. A vida santa é para que a gente se aproxime tanto de Deus, que a gente ame ao nosso próximo. A vida é santa para que a gente ame tanto a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, e amemos ao próximo. Tudo que é meu, é seu. Como aquele samaritano fez. Tudo que é meu, é seu. Amém, gente? E nessa célula que você vai se conectar hoje, eu quero que você pense nessas 3 filosofias que eu falei para você. Se você anda mais como um cara, um assaltante, que fica tentando desejar as outras coisas. Se você tem vivido talvez muito como um fariseu, levita, sacerdote, o que é meu, sou difícil de abrir mão das minhas coisas em favor do próximo. Ou se você tem tido a atitude do bom samaritano. O que é meu, é seu. No meu G100, gente, outro dia eu compartilhei com os caras. Um dia Deus colocou no meu coração de dar uma oferta para um amigo meu querido. E era um valor muito alto. Era um valor que eu tinha guardado há bastante tempo, com muita luta no meu coração, muito esforço. E um dia, umas 11h15 para meia-noite, eu estou deitado em casa, para dormir. O Espírito Santo vem e coloca no meu coração. Dá tantos mil reais de oferta, dá tantos reais de oferta para fulano. Primeira reação, luta, né? Você luta contra você, você se revira e fala, não, é coisa do Satanás. E aí eu peguei, virei o celular, mandei essa mensagem para um amigo meu que conhece. Ele falou, mano, você consegue a conta do fulano para mim? Queria dar uma oferta para ele. Aí ele falou, consigo, mano. Me mandou a conta. No outro dia eu fui, fiz a transferência. Não mandei o comprovante para a pessoa, não mandei mano, olha, te mandei uma oferta, Deus te abençoe. Mandei. Nem sabia se ele ia identificar ou não. Eu fiquei tão em paz. Eu vou dizer para você, desde aquele dia que eu dei aquela oferta, aquilo que aconteceu na minha vida financeira, aquilo que aconteceu na minha vida da minha empresa, foi algo impressionante. Não faltou nada. Não faltou nada. E eu pude continuar ofertando.
Isso, eu estou falando da minha experiência, estou falando que você tem que sair ofertando. Mas às vezes Deus te deu uma preciosidade nessa quarentena que é tempo. E você está fazendo o que com ele? Às vezes Deus está te dando nesse período a capacidade de você ser um encorajador. Enquanto isso você só está tecendo críticas. Você investe o seu tempo para dar críticas. Deus te deu um tempo para você poder acessar, te deu internet, 3G aí, e Wi-Fi, não sei, e você não se conecta, não fala com ninguém. Não abre seu coração com o seu discipulador, com sua discipuladora. Guarda no seu coração. Você está tendo um tempo aí, adolescente, para você poder estar na sua casa, convivência com seus pais. E aí você fala, mas meus pais não são difíceis, mas meus pais não conseguem. Para de falar que eles são difíceis, para de falar que eles não conseguem. Vá você e ame. Ame eles. Faça algo inesperado, porque ninguém esperava aquela atitude do samaritano. Ame. O amor é o que o amor faz, o amor são atitudes práticas. Precisamos despertar para isso. A santidade faz a gente entender um pouco mais da perspectiva do céu. A gente consegue enxergar o céu na terra com uma mentalidade santa. Mas isso não é só nos milagres e nas curas. Isso é principalmente, ouça isso, principalmente nos relacionamentos. O que é meu, é seu. O que é meu, é seu. Porque aquele que é santo sabe que essa habitação, essa terra, é uma habitação passageira. Um dia nós vamos viver eternamente com Cristo. E as coisas deste mundo passarão. Mas as pessoas aqui agora precisam ser amadas. O texto de 1 João diz, aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que diz, eu amo a Deus, mas não amo o meu próximo, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor é uma ação prática. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a manifestação do amor. Deus tanto amou o mundo que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. No versículo 17, a Bíblia diz assim, e ele não veio, Jesus, para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Como é que a gente salva alguém? Demonstra amor. Como é que aquele samaritano salvou a vida daquele homem? Parando, dando lugar de honra, cuidando, se importando, falando, eu tenho minhas tarefas para fazer, eu tenho minhas coisas para fazer lá em Jerusalém, eu tenho que terminar de vender isso, mas quando eu voltar, e eu vou continuar cuidando dele. Não é só dar assistencialismo, é se importar, é caminhar a segunda milha, é andar junto, é dar a capa, é dar dinheiro, é dar tempo, é dar o ouvido, é dar conselhos. Essa é a vida santa que se manifesta através de mim e de você. Então na sua célula eu quero que você converse sobre isso. Como é que é? Quais das três filosofias me afetam mais? Seja sincero, seja honesto. Orem uns pelos outros. Não façam análise somente. Orem uns pelos outros. Líder de célula, ore uns pelos outros. Para quebrar todo orgulho. Quebrar todo resquício de coisas que roubam o nosso coração de nos aproximarmos de Deus. Reserve um tempo para orar, para declarar. Nós estamos numa batalha espiritual. O diabo lançando mentiras, nós temos que orar neste momento. E dizer, Pai, nós somos filhos e filhas teus. Nós temos a mente de Cristo. Por isso, Senhor, nós queremos amar como o Senhor amou. Não é eu sou filho e sou filha de Deus, por isso eu vou reinar, por isso eu vou ser próspero. Não é. Eu sou filho e filha de Deus, por isso eu amo como Jesus amou. As outras coisas vêm. Busque o reino de Deus e a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essas outras coisas, bênçãos, elas vêm. Elas seguirão aos que creem. Os sinais seguem aos que creem, mas os que creem amam a Deus e amam ao próximo. Para desse evangelho que é só vitória, que é só alegria, que é só conquista. É verdade, tem conquista de Jesus, mas tem conquista primeiro do relacionamento. Amar a Deus sobre todas as coisas.
e amar ao próximo como a ti mesmo. E isso segue você. As outras coisas vão te perseguir, as bênçãos vão te perseguir, as coisas vão melhorar, vai ter perspectiva de emprego para você, vai ter conexão, vai ter namoro para você, vai ter restauração de casamentos dos seus pais, mas você ama a Deus e ama as pessoas. E aí você vai ver as coisas mudarem na sua vida. Você vai ver as coisas mudarem na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, queremos te amar, Pai. Queremos te amar, queremos te amar, queremos te amar. Queremos te amar não religiosamente, não com frases montadas, mas queremos te amar, te adorar em espírito e em verdade. Te amar, Pai, com a nossa mente, Pai. Te amar com o nosso coração, te amar com a nossa alma e te amar com a nossa força. Queremos que tudo na nossa vida seja sobre o Senhor. Não queremos gastar a nossa juventude com coisas voltadas para nós. Queremos gastar a nossa juventude olhando para Ti, obedecendo a Ti. Porque as coisas dessa terra vão passar, somente o que fazemos em Cristo permanecerá. Por isso, Pai, traz, Senhor, esse entendimento, esse fogo no nosso coração. Tem tantos jovens e adolescentes criativos aqui, Senhor, que têm enterrado seus talentos e as suas ideias com medo, buscando a segurança de si próprios, buscando a segurança das coisas, preocupados com a sua imagem. Deixa eu te dizer, jovem adolescente aqui, profeticamente, seja livre agora, no nome de Jesus. Sua imagem não é mais importante do que o que Cristo pensa sobre você. Portanto, seja convicto do seu chamado, vá em frente, sempre cheio de amor. Pai, faz isso nas nossas vidas, Senhor. Converte o nosso coração para amar a Ti com tudo que temos, Senhor. E olhar para o nosso próximo e entregar tudo que de graça recebemos de Ti, de graça damos a todas as pessoas. Sejam elas cristãs ou não, Pai. Ajuda a gente a praticar um evangelho que se preocupa mais em dar do que em receber. Que a vida santa faz isso com a gente. Faz com que a gente tenha o mesmo Espírito que havia em Cristo Jesus. E o Espírito de Jesus Cristo é um Espírito doador. Não é um Espírito que retém para Ele, para a glória dEle. Jesus nunca reteu nada para a sua glória, porque tudo que Ele recebeu porque Ele viu o Pai fazer. E toda a glória, Ele mesmo disse, era sempre dada ao Pai. Por isso faz isso em nós. Toda a nossa vida seja para glorificar o Teu nome. Que toda a nossa vida seja para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus.